Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre fundos imobiliários, a recente queda no nível dos fundos e também como esses fundos imobiliários se relacionam com taxa Selic, outras taxas, Tesouro IPCA e outros aspectos que podem te ajudar a tomar a decisão sobre investir em fundos imobiliários, tentar alocar uma parte da sua poupança, né, daquele dinheiro guardado que você coloca ali todo mês, se tudo der certo, um pouquinho, né, isso pode te ajudar bastante. Lembrando que a gente aqui não faz nenhuma recomendação de investimentos, a gente vai trazer uma série de informações e você deve tomar sua própria decisão com base em seu perfil de investidor e, de preferência, com um profissional qualificado e dedicado à sua carteira. Bom, para me acompanhar aqui, estou com meus queridos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá, mais um episódio do BT Semana aí. Vamos lá, e conosco também Marco Barros, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib, mestre Rafa, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 85. Vamos que vamos, Habib. Pois é, vamos lá. Peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar o seu like no vídeo, que ajuda bastante a espalhar esse conteúdo, caso você acredite que vale a pena outras pessoas terem acesso, e também para você que está acompanhando pelo podcast, no BTC Cast. Se quiser deixar uma sugestão de tema, alguma coisa para a gente comentar aqui nos próximos episódios, vai lá no YouTube e deixa nos comentários, ajuda bastante a gente também. Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, fundos imobiliários é um tema que está bastante quente ainda, né? Cresceu muito nos últimos anos. Eu sou entusiasta, gosto bastante do mercado e tem algumas pessoas apreensivas, viu, Marquinhos? Tem algumas pessoas tentando entender o que está acontecendo com o mundo, tal, apesar de que a gente tem vários outros problemas, né, que talvez sejam maiores do que a eventual queda dos fundos imobiliários, porém, é importante que a gente saiba o que está acontecendo. E eu queria saber se a gente tem algumas informações aí de mercado para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários e o que está acontecendo nesse momento. Lembrando, você que está ouvindo a gente, que a gente já fez uma série sobre fundos imobiliários. Então, nesse episódio, a gente não vai partir do começo, o que são fundos, quais as diferenças. Volta lá, a gente tem uma série inteira dentro do BTC Money sobre fundos imobiliários. Vamos lá, Marquinhos. É isso aí, Habib, dando um panorama geral, né? E aí estou trazendo informações aqui, pessoal, de um research, de uma análise feita pelo BTG Pactual, é uma análise assinada pelo Daniel Marinelli, Danilo Barbosa e Matheus Oliveira. Esse relatório é disponível no LinkedIn, realmente recomendo, né, todo mundo que tem interesse seguir, né, e captar um pouquinho desse vasto conhecimento que esse pessoal super bom disponibiliza para a gente aí de graça. Tá? E aí, Habib, dando um panorama do mercado de fundos imobiliários, né? Bom, a gente tem uma indústria bem incipiente, mas apesar de ser incipiente, a partir de 2019 o número de novos investidores começou a multiplicar de maneira muito rápida. Hoje a gente já tem aí quase 1,5 milhão de investidores investindo em fundos imobiliários. E aí eu me lembro, inclusive, que essa era uma discussão lá com o Paulo Guedes, que ele queria colocar imposto, né, no fundo imobiliário, né, na distribuição de dividendos. E aí o pessoal estava argumentando, falando, pô, Paulo Guedes, a indústria está tão incipiente, você já vai matar ela assim no começo, e aí fizeram os cálculos lá de quanto arrecadaria. Enfim, vamos ver o que vai dar isso daí, tá? Mas um valor de mercado já de 130 bilhões, e também, né, esse grande número de investidores acaba gerando não só um aumento do número de ofertas. Então hoje a gente já tem 371 fundos de investimento que podem ser negociados na Bovespa, na B3, de um total de 628. E a média de negociação diária, Habib, está subindo, e assim, em 2019 a gente tinha 130 milhões negociados por dia, né, de cotas negociadas, e hoje já está chegando a quase 300 milhões de reais por dia. Isso é muito importante, né, olhar no fundo imobiliário, porque é uma maneira da gente investir em imóveis sem ter aquele problema da iliquidez,
né? Então, pô, investir num fundo imobiliário é uma garantia de estar investindo em alguma parte do setor imobiliário, sem se preocupar no, putz, né? E como que eu vou vender isso daqui, né? Qual é o preço? Como que eu vou achar um comprador? Né? Um fundo negociado em bolsa, você vai lá na bolsa, revende, né? E o número crescente de investidores, volume negociado, ajuda com que tenha acesso à liquidez, para 2 dias depois tá na sua conta, né? É quase tão rápido, né, Habib, como vender um apartamento, falei. Pois é igualzinho, né? Mesma coisa, você vende rapidinho, não, mas isso é brincadeira, hein, pessoal? Mas olha só, tem bastante coisa, né, que o Marquinho comentou, e eu peguei aqui alguns fundos, só para a gente colocar no panorama, né? Porque o Marquinho falou dos proventos, né? Enfim, pode chamar de dividendo, provento, aluguel, tanto faz. O que importa é que o fundo imobiliário costuma, né? Quase todos, talvez todos, tá? Mas não vi todos, mas todos os que eu conheço, e são uma quantidade razoável, pagam os proventos mensalmente. No Brasil, isso não é obrigatório, mas isso é usual. Então, eles acabam pagando mensalmente, e aí se você faz o somatório lá num juros simples, né, o pessoal chega no dividend yield, mas eu vou falar o mensal, tá? Até para a gente não mudar muito a análise, mas olha só que legal, né? Eu peguei 3 fundos aqui, lembrando que, obviamente, não é uma recomendação, eu peguei 3 fundos de forma aleatória aqui, mas são fundos razoavelmente grandes. Por exemplo, o Kinea Renda Imobiliária, né? O ticker é KNRI11. Ele é um fundo com um patrimônio líquido de quase 4 bi de reais, né? Um fundo bem grande. E no valor, no fechamento do último mês, ele teve um dividend yield de 0,49%, tá? 0,5%, isso daria uns 6% anualizado, né? Para a gente ter uma ideia. Então, e é um fundo que teve uma queda de preço bastante grande, né? Hoje ele negocia, pessoal, a 0,89 a relação preço da cota pelo valor patrimonial por cota, né? Então, pode-se considerar aí eventualmente um fundo descontado, porém, é importante fazer uma série de análises aí de mercado, de possibilidade de redução de vacância, dentre outros aspectos, tá? Então, tomem cuidado aí na decisão de vocês. Outro fundo que eu vi aqui foi o Vinci Logística, né, da gestora Vinci, e o ticker dele é VILG11, VILG11. Ele é um fundo de 1,7 bi de patrimônio líquido, e o dividend yield relacionado ao último provento foi de 0,53%. Isso ao mês, hein, pessoal? Isso vai dar mais ou menos uns 6,5%, 7% anualizado. E ele também está descontado, caiu bastante a cota, né? Ele tem um valor patrimonial de R$ 114,25 por cota e estava negociando a cerca de R$ 106, né? Então, está 0,93 essa relação. Por último, peguei um fundo de papel, porque esses dois que eu peguei antes, né? O KNRI é um fundo híbrido, né? Então ele tem imóveis comerciais, tem imóveis logísticos, tal. O 20 Logística, ele é um fundo logístico e ambos de tijolo, né, vamos dizer assim, né, e investem em imóveis reais, economia real. E a gente tem o Fator Veritá, o VRTA11, que é um fundo de papel, ele é um fundo que investe em recebíveis, né, um fundo de CRIs, se a gente puder falar assim, e ele tem um patrimônio líquido de 990 milhões, e o valor patrimonial da cota de R$ 99 está negociando a 107, mais ou menos, tá? Esse valor, obviamente, varia todo dia, tá, pessoal? Então, perdoem aí o arredondamento, mas vocês entenderam a ideia, né? Ele está negociando, então, a quase 1,1 a relação preço por valor patrimonial, ou seja, esse é um fundo que está valorizado. E o dividend yield dele do último mês, né, relacionado ao fechamento da cota no mês passado, foi de 0,95%. Tá? Então, 0,95%, isso anualizado, né, vai dar aí seus 11%, talvez um pouco mais. Então, a gente vê aqui que tem diferença entre os fundos de tijolos, né, e os fundos de papel, né? Então, tem algumas coisas importantes aqui para a gente analisar. Ah, Habib, então o fundo de papel é sempre melhor, sempre vai pagar mais? Vamos com calma.
tá? Vamos com calma. Eles estão com os yields mais esticados, estão com o preço também um pouco mais alto, porém tem algumas características importantes, porque o fundo de papel, grande parte deles, costuma não ter a valorização da cota em relação à inflação como os imóveis muitas vezes têm. Então, é um ponto que a gente deve ficar atento. Mas eu queria passar a bola para o Rafa para complementar justamente. Bom, beleza, a gente tem fundos que estão com yields, né, com essa relação entre o provento e o preço da cota de 6% ao ano, 7% ao ano, alguns 11, 12% ao ano, né? E aí, Rafa, como é que a gente pode analisar a tomada de decisão, né, do nosso rico dinheirinho guardado aí? A gente deve pensar só no yield? O que a gente deve comparar e usar como referência? Os fundos imobiliários, em geral, são veículos bastante bons para que a gente tenha algum tipo de proteção contra a inflação. E a gente falou isso lá atrás também, que isso acontece, por um lado, porque os contratos de aluguel são sempre reajustados por algum índice inflacionário, pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, pode ser algum índice da construção civil. Então, isso faz com que exista essa proteção e também tem a questão do custo de reposição, né? Que quando você tem aumento dos custos na construção civil, o investidor sempre faz aquela continha, né? Ah, será que eu construo uma nova casa ou será que eu compro alguma que existe no estoque? Então, quando ele faz essa comparação, se o custo do estoque, se o custo da construção de um novo imóvel começa a subir muito, o custo do estoque também tende a começar a subir, porque as pessoas, ao invés de construir, começam a comprar do estoque até o ponto em que esses dois preços se equilibram, né? Então, quando a gente pensa num portfólio global, né? Ou seja, quando você está montando a sua carteira, o 100% da sua carteira, aquele pedaço que você deixa alocado em fundos imobiliários é um pedaço que vai ter proteção contra a inflação, o que é bom porque tende a te garantir um ganho real, né? Bom, os yields que os fundos imobiliários pagam, então, em geral, estão relacionados com o fator de correção daquele investimento específico. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, um fundo imobiliário de papel, que está cheio de CRI lá, que é remunerado por IPCA ou IGPM. É claro que a renda que você vai receber periodicamente é uma renda que está atrelada a esses dois indicadores. Se você faz um investimento num fundo de galpão logístico, que tem também contratos imobiliários lá, sei lá, com a Coca-Cola, com a Magazine Luiza, essas grandes empresas, a hora que você olha o contrato, esse contrato também tem cláusulas lá, né, de remuneração ou de reajuste por algum desses dois indicadores de inflação, a tendência é que a renda também seja uma renda atrelada. Só que aí você tem que ter uma preocupação com a vacância, né? Será que esse fundo vai ter vacância? Será que ele não vai ter? Então, sempre tem essa característica de proteção contra a inflação. E aí, obviamente, então, esse dividendo é um bom dividendo, né? Porque eu quero receber uma renda que me proporcione algum tipo de ganho e, de preferência, algum tipo de ganho real. Bom, mas aí, vamos um pouco além, fazer agora uma avaliação sobre o próprio valor da cota. Por que as cotas oscilam tanto e por que recentemente elas tiveram uma oscilação tão negativa? Bom, a cota está ligada ao próprio valuation do fundo imobiliário. E aí também vamos fazer uma continha que é pensando no seguinte: a gente fala assim, todo investimento eu preciso ter um funding mais barato do que a minha expectativa de valorização daquele investimento, né? Qual que é o funding dos investimentos no mercado imobiliário? A gente pode levar em consideração o crédito imobiliário, de uma maneira geral, assim, para imóveis residenciais, né? Grandes empresas, incorporadoras que fazem a construção, um pouco diferente, mas a gente poderia pegar uma proxy, que é o crédito imobiliário. Quando esse crédito imobiliário começa a ficar muito barato, aí você obviamente aumenta a demanda, faz o funding nessa taxa mais baixa e investe num ativo, isso do ponto de vista de retorno financeiro, né? Então você aumenta muito a demanda e aí a gente faria então a conta mais ou menos pensando no seguinte: como é que eu acho que a demanda vai aumentar no futuro, mais esse componente de reajuste inflacionário,
versus o custo do crédito imobiliário. Quando a Selic vai lá para baixo, que é a principal fonte de captação dos bancos para empréstimos, essa diferença começa a ficar mais atrativa, né? E aí é a hora que todo mundo começa a tomar crédito para comprar os imóveis e o preço vai lá para cima. Agora, quando a gente olha para a lógica dos fundos imobiliários, é um pouco diferente, porque o mercado está olhando lá para o longo prazo. Então, às vezes, a gente vê esse descasamento da demanda no curto prazo, que é o que aconteceu agora, por exemplo, com o mercado imobiliário na virada de 2020 e 2021, que os preços subiram muito, mas as cotas dos fundos imobiliários estavam caindo. Então, se a gente for pensar de uma maneira mais racional e olhando para um valuation de longo prazo, a gente teria que pegar um título atrelado ao IPCA, por exemplo, uma NTNB 2035, 2045, e ver como é que ela está oscilando, para ver como é que é o custo do juro real desses ativos, né? Que subiu recentemente. Mas quando a gente compara com a dinâmica de curto prazo, começa a ficar uma coisa que não conversa muito. Então é até estranho. Ou seja, quem faz a aposta olhando lá para frente, quando olha essa alta recente que aconteceu, está apostando no quê? Que o valor justo vai uma hora se enquadrar e ele vai começar a cair lá na frente, ou ficar de lado muito tempo, né? Assim, isso vai acontecer no mercado imobiliário? Não sei. Com essa alta recente que aconteceu, é bem possível realmente que não tenha impulso ou força para continuar subindo mais, dado que o desemprego está alto, dado que o próprio custo do crédito imobiliário tende a subir em algum momento com esse aumento da Selic, isso já está acontecendo, né? Agora, a alta recente foi tão expressiva que é até esquisito, assim, a gente fica meio sem entender, pô, como é que pode o mercado real, né? Lá fora a gente olhando tudo subindo e os fundos imobiliários caindo tanto. Enfim, mas é aquela coisa, né? O mercado tem uma maneira de raciocinar e eles fazem o valuation seguindo dessa maneira. Mas ainda assim, eu acho que com essa inflação tão alta, eu estou bem otimista para uma recuperação dos fundos imobiliários, até porque tem muitos deles que estão sendo negociados abaixo do próprio valor patrimonial, e esse valor patrimonial nem foi reajustado. Então, acho que no curto e médio prazo, a gente deve enxergar uma boa valorização dos fundos imobiliários. Só uma opinião, né, galera? Por favor, não façam nada com base nisso, mas só uma opinião. Eu dou a outra parte da opinião aqui do meu lado, Rafa, porque eu acho exatamente o contrário de você. Mas manda bala aí, Habib. Não, pô, agora eu quero ouvir. Você lançou a bomba, Marquinho. Agora não dá, cara. A gente tem que ouvir Ah, tua opinião. Vamos lá. O que você Agora acha fala, né, dos Marquinho? Pelo amor de movimentos? Deus. Eu só vou é antes isso aí. fazer uma pequena, um pequeno adicional aqui, porque uma coisa que a gente ouve muito no mercado de fundos imobiliários, né, o pessoal usar como referência o título Tesouro IPCA, né, como uma forma de tomada de decisão para ver se vale a pena alocar aqui ou ali, né? E hoje você vê um aumento nos títulos do Tesouro de longo prazo, né, pré-fixados, então pré-fixado passou de 10%, o negócio todo, então você vê Tesouro IPCA mais quase 5%, tal, e muita gente compara isso com os fundos imobiliários, principalmente os yields dos fundos imobiliários, tá? Partindo do princípio que muitas vezes, ao comprar um fundo imobiliário, o ganho de capital não é tanto sua preocupação, tá? Então, a preocupação maior realmente é o quanto ele vai te render ao mês. Só lembra, se você optar por fazer essa conta na hora de tomar decisão, e talvez isso justifique um pouco desse ponto que o Rafa colocou como complicado de entender, porque muitas vezes o investidor enxerga o fundo imobiliário como simplesmente um ativo financeiro e acabou, entendeu? E tira a questão do imóvel, da tomada de decisão e fala é aquilo que me rende uma certa porcentagem, né? Então, talvez nisso a tomada de decisão possa ser um pouco diferente, né? Então, é uma possibilidade também. Acredito que isso possa acontecer, mas vale a pena investigar com mais profundidade. Mas se for comparar o título do Tesouro baseado em IPCA, né? IPCA mais alguma taxa pré-fixada, junto com o dividend yield do fundo imobiliário, é muito importante saber e calcular que existe a incidência de imposto de renda, né, no retorno do título do Tesouro, tá? E ele afeta tanto a parte pré-fixada como a parte do IPCA, isso é muito importante saber. Bom, Marquinho, vamos lá. Excelente, Habib. E é justamente nessa comparação, né, pegando o ponto da taxa de juros e comparando o investimento, né, do fundo imobiliário com outros investimentos, que aí eu
faço contraponto ao Rafa, eu acredito que não temos tanto espaço assim para subir o preço das cotas dos fundos imobiliários, tá? O que acontece? Sempre quando a gente vai investir, a gente tem que tomar a decisão da onde a gente vai investir. Né? E aí a gente vai considerar quanto que a gente vai pagar, tira os impostos lá, né, Habib? Faz tudo. Mas o fato é, né, a gente tem como premissa que os títulos do Tesouro, né, o título IPCA+, ou chamado também de NTN-B, Notas do Tesouro Nacional Série B, são o ativo mais livre de risco. Né? Afinal, eles são garantidos pelo executivo, que, no pior das hipóteses, tem uma maquininha de imprimir dinheiro lá e que não vai deixar de pagar a gente. Né? Então, quando a gente vai investir, a gente vai olhar, pô, vou investir num ativo livre de risco ou vou investir em algum ativo que vai me dar algum risco no futuro, seja risco de vacância, risco de qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, liquidez, mercado. E aí a gente tem um gráfico, Habib, muito legal, que dá essa comparação. Eu não vou mostrar aí para vocês, que a maioria de vocês está ouvindo aqui para mim, a gente, só que é legal. Quando o valor pago pelo NTN-B, na taxa de juros que a gente é remunerado quando a gente investe no título público, ela cai, o dividend yield, ou seja, o rendimento anual do fundo de investimento imobiliário, calculado pela divisão dos proventos de cada mês pelo valor de mercado da cota. Então, quando a taxa de juros do título de longo prazo cai, o dividend yield também cai. O que é o dividend yield cair? Né? Normalmente um fundo imobiliário só recebe aluguel e o aluguel você não consegue reajustar de uma maneira tão constante. Né? Então, na prática, existem duas maneiras do dividend yield cair. Efetivamente, ele receber menos aluguel e repassar, ou o valor da cota subir. Né? E é normalmente isso que acontece, Habib. Então, lá em janeiro de 2012, a gente tinha a taxa de juros de um NTN-B 2035 em torno de 5%, 5,5%, e o dividend yield do IFIX, né, de toda a carteira de fundos imobiliários, né, do índice de fundos imobiliários, girando em torno de 8%. Eles vão juntinhos, um do lado do outro. Lá em 2016, janeiro de 2016, a gente teve um pico, na qual o NTN-B 2035 estava pagando lá quase 8% de taxa de juros real, né? NTN-B, o Tesouro IPCA+, é o Tesouro Real, mais o IPCA. E o dividend yield, né, da carteira do IFIX estava lá em 11%. Tá? Ou seja, eles subiram juntos. De 2016 para cá, Habib e Rafa, o que a gente tem visto é uma redução do valor do NTN-B. Né? Então, a gente tem aqui até o começo desse ano, né, uma redução drástica no valor que está sendo pago pelo NTN-B, e aí, consequentemente, a expectativa de dividend yield, de recebimento de dividendo de um fundo de investimento imobiliário também cai. Ou seja, o valor das cotas ele tende a subir. E aí, na minha opinião, Rafa, é exatamente isso que está fazendo com que os preços das cotas dos fundos imobiliários não subam. Ou seja, a gente tem os juros de longo prazo subindo, tá? Eles têm subido bastante. E o investidor, na hora de fazer investimento, vai pensar, pô, eu posso investir no investimento livre de risco, ali um tesouro IPCA mais 2035, ou eu posso arriscar e colocar num fundo imobiliário. Só que eu espero que o fundo imobiliário, justamente por ser mais arriscado, me dê um provento maior. Ou seja, o valor da cota que eu, investidor, espero comprar, ela tem que ser naturalmente menor. E por que, Rafa, que eu faço contraponto à expectativa das cotas subirem, tá? Porque o que a gente está vendo hoje no Brasil, sei lá, eu não vejo expectativa dos juros cair. Eu vejo expectativa dos juros subir. E bastante, né? Não só a Selic agora, porque a inflação está descontrolada, mas juros de longo prazo também, afinal, o governo precisa se capitalizar, né? E com os juros básicos subindo, ele precisa pagar mais. Com os juros, então, básicos da economia subindo, seja de curto, seja de longo prazo, eu acho que afeta bastante os fundos imobiliários, viu? Eu não compraria fundo imobiliário com a expectativa de subir justamente por causa desse ponto da taxa de juros. Mas fica aí para a galera um contraponto aí, né? E aí, mais do que nunca, vocês decidem, tá? É o mercado, né? O mercado sempre tem que ter uma pessoa que acha que vai cair e outra que vai subir, né? Para dar negócio, porque se todo mundo acha que vai subir, a pessoa não vende.
né? Cara, isso é muito importante de falar, porque é claro, né, que para ter um mercado tem que ter pessoas com expectativas diferentes. Isso é fundamental, senão realmente não tem negócio. Imagina, todo mundo vai comprar, então, né? Se todo mundo acredita que vai subir, ninguém vai fazer negócio, porque todo mundo acha que vai comprar e ninguém vai querer vender, né? Então, isso é muito, muito importante. Mas é interessante que a gente abordou aqui justamente algumas nuances da tomada de decisão do investidor que podem ocorrer, e claro, as expectativas de taxas de juros e da própria economia brasileira, né? Rafa, você tem algum ponto aí para complementar? Sim, sim, acho legal para enriquecer um pouco essa discussão, falar um pouco sobre as características específicas de cada tipo de investimento imobiliário, né? Então, é claro, a gente sempre tem que levar muito em consideração isso tudo que o Marquinho colocou e, por exemplo, e no final do dia entender como é que é a demanda, né, por cada tipo de investimento imobiliário. Então, como é que está a demanda por galpões logísticos? Como é que está a demanda pelos shoppings? Como é que está a demanda por investimento residencial, né, imóveis residenciais? Porque é claro que cada um desses mercados tem uma dinâmica distinta. Então, a gente não pode meio que olhar para eles e querer analisá-los todos de uma mesma maneira. Então, vamos falar, por exemplo, sobre os fundos imobiliários de shopping, né? O Brasil é um país emergente que, se a gente for comparar com alguns outros países, ele tem uma quantidade de shoppings que a gente poderia dizer que não é tão grande assim, né, pelo tamanho da nossa economia. Então, imagina que você seja um lojista querendo abrir a loja num shopping. Você, para buscar o espaço, se o espaço, quanto mais restrito for o espaço, maior você tem o descasamento entre aquela relação de oferta e demanda, né? Então, muita gente querendo ter a loja dentro do shopping, mas com pouco espaço disponível. Isso dá poder de mercado, poder de negociação para o próprio shopping na hora dele precificar o aluguel dele, quanto custa esse aluguel, né? Portanto, sob esse ponto de vista, o investimento em FIIs de shopping, por exemplo, tem um fator adicional que pode ajudar na sua valorização. Enfim, eu só dei um exemplo bem genérico, aqui não estou entrando muito no detalhe, na especificidade, mas o fato é que a gente também não pode, todo investidor, né, antes de fazer a compra da cota de um fundo específico, alguma coisa assim, tem que olhar para tudo isso que a gente está falando, mas também tentar se aprofundar mais na característica específica daquele investimento imobiliário. E aí ele pode ter um potencial maior ou menor de valorização, né? Então, só fazer esse adicional, esse adendo para a gente fechar. Muito obrigado por mais esse episódio, por eu poder estar participando junto com vocês e até o próximo BTC Money, pessoal. Um grande abraço. Muito bom, Rafa. Obrigado. Isso daí foi importante também, porque a gente deve analisar o mercado de fundos imobiliários também em suas especificidades, né? Tem fundos de diversos tipos, com ativos muito diferentes, e é importante a gente fazer essa segmentação para uma análise um pouco mais parruda. Marquinho, muito obrigado. Se tiver algum ponto para acrescentar também, fica à vontade, senão eu mando um abraço aí para o pessoal que está ouvindo e assistindo. É isso aí, é importante que a gente entenda lá o ativo que a gente está colocando nosso dinheiro, né? Seja num shopping center meu, tá voltando, seja numa laje corporativa que está aumentando vacância. A gente tem que entrar lá a fundo antes de efetivamente investir o nosso dinheiro. E é isso aí. Com essa dica, eu me despeço, agradecendo cada um de vocês e até o próximo BTC Money. Vamos que vamos. Muito obrigado, pessoal, e obrigado você que ouviu até agora pelo interesse e pela paciência. E a gente se vê, claro, na semana que vem no BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.